Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Pentaho Spawn, essa é a aula de número 5 e a gente vai tratar agora um pouquinho os dados utilizando requisições HTTP. A gente na última aula a gente basicamente atualizou o nome, a nossa tabela, né? O nome das pessoas para maiúsculo, uma coisa relativamente simples. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas entradas, esses mesmos registros, e a gente vai fazer uma série de requisições POST numa API fake. API fake que a gente cria para desenvolvimento, que é JSON Server. Eu tenho um link de um vídeo que eu ensino como fazer isso, que vai estar aqui disponível na descrição do vídeo. Tá, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai vir aqui no nosso arquivo de banco. Basicamente a gente vai pegar os campos da nossa tabela, a gente vai criar um serviço para ela. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui, entrar nesse atualizar no nosso transform anterior. A gente vai pegar aqui código e nome, então obrigatoriamente vai ter que ter código e nome. Nesse caso aqui, o código da pessoa vai ser o identificador e o código da pessoa vai ser o identificador e o nome vai dar para deixar assim como tá. Tá, então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai dar um preview aqui para ver quantos registros a gente tem no banco. A gente tem 5 registros, então a gente vai ter que ter 7 registros no nosso servidor, entre aspas. Então a gente vai abrir o Postman aqui para fazer um get, a princípio só para ver quais dados estão sendo retornados à nossa aplicação fake. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos subir então essa aplicação. Beleza, subiu aqui no endereço de pessoas, então se eu vir aqui e der um get, ele vai ter que me retornar todas as pessoas. Se a gente notar que a gente tem somente 2 pessoas. Deixa eu ver. Pessoas. Ok, tudo funcionando. Nossa API tá retornando os registros aqui. Ó, se a gente ver aqui, ele está listando um log, beleza, é isso que a gente quer. A gente basicamente quer fazer o quê? A gente quer pegar o nome das nossas tabelas e fazer uma série de requisições para esse endpoint aqui, cadastrando as pessoas. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse endereço, vou lá no meu Pentaho, vou fechar aqui, vou cancelar. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou criar uma nova transformação que vai ser como nome de T cadastra pessoas. Da requisição HTTP eu sempre gosto de colocar um post aqui, um get, ou se tem 2 posts, vírgula get, um padrão que eu mesmo adequei. Tá, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, table input, que a gente vai ter que dar uma entrada nos nossos dados, né? Dentro desse table input a gente vai ter select código, nome, from pessoas, a nossa conexão, treinamento, que foi uma conexão de banco de dados que a gente definiu lá anteriormente, no nosso destino pai. Beleza. Eu vou fazer aqui basicamente, como eu não vou precisar tratar variável, eu já posso pegar direto a função de REST client. Então eu vou ligar aqui, e o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou entrar aqui dentro, e aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu vou colocar minha URL, localhost 3000 pessoas. Eu posso fazer essa URL dinâmica aqui vinda de um campo, tratar ela num campo. O método aqui vai ser o post para cadastro. O body field, nesse caso aqui eu vou ter que montar o JSON, bem lembrado. Então, para montar o JSON também eu vou utilizar o modified JavaScript value. Beleza, vamos adicionar aqui. Tá, esse cara que vai fazer o seguinte, var JSON vai ser igual a um objeto que vai conter código, vai ser o ID, isso.
Então, identificadores eu não vou nem precisar gerar, vai ser só o nome mesmo. O identificador ele vai gerar quando eu fazer o cadastro. Então eu vou pegar aqui, nome.toString. Isso aqui é a linguagem nativa JavaScript que eu estou utilizando para tratar meus dados. Como eu vou ter que pegar esse cara e transformar numa string corrida, então eu vou ter que utilizar a função, vai ser igual a json.string stringify JSON. Beleza. O que eu fiz? Eu transformei o meu JSON numa string corrida, meu objeto numa string corrida. Vai ser uma string. Se eu vir aqui no body field vai ser os itens que eu quero cadastrar, vai estar o JSON aqui. Nesse result field name vai ser o meu retorno, vai ser o meu resultado do servidor. E aqui o HTTP vai ser resultado do HTTP. O que vai acontecer? Eu estou armazenando o resultado da minha requisição nesses dois campos aqui, tanto o retorno HTTP, que é um código de sucesso, é um código HTTP em 200, 400, 500, que basicamente fazem parte do protocolo HTTP que dizem uma série que rege um padrão de comunicação, se o endereço não encontrado, se deu erro interno, se deu problema inválido dos dados, enfim. Eu estou armazenando meu resultado nesses caras aqui. E por último, o que acontece? Eu vou ter que fazer um insert update na minha tabela com o identificador que esse cara aqui me gerou. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando uma entrada nos dados, estou transformando meus campos da minha tabela num JSON e estou fazendo uma requisição post nesse endereço aqui, passando o JSON que eu montei. Uma coisa muito importante aqui, o tipo da mensagem que será trafegada na requisição, que vai ser o JSON, no caso, nesse caso aqui. E vou ter um insert update aqui, que ele vai fazer basicamente o quê? A tabela de pessoas, esse cara que eu estou fazendo, eu não posso perder, eu vou botar como size 1. Para tabelas de pessoa, código vai ser igual a código, eu quero armazenar o identificador gerado. Uma coisa muito importante aqui, eu não tenho onde eu armazenar, por enquanto, não tem como eu armazenar o meu identificador, eu não tenho lugar nenhum para armazenar esse identificador, então eu vou ter que preparar o meu banco para justamente ter uma coluna só para me armazenar esse identificador gerado lá, para mim ter um controle desses IDs. Então para isso eu vou ter que fazer um alter table na minha tabela. Para o nosso treinamento ficar mais dinâmico, eu vou utilizar o PGAdmin 4, que é a nova versão do PGAdmin aqui, que é onde a gente já tinha criado nossa base de dados lá com o PGAdmin 3, mas a gente vai utilizar o PGAdmin 4 aqui só para alterar. A gente tem a nossa tabela de pessoas aqui. Basicamente o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai vir aqui, a gente vai dar um alter table pessoas add id gerado integer nome. F5 commit. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no insert update, a gente vai pegar esse id gerado e a gente vai armazenar. Só que acontece, a gente não capturou o resultado desse cara aqui em lugar nenhum. Quando a gente fazer o post lá, o retorno que eu vou ter desse endereço vai ser basicamente esse JSON aqui. Eu não tratei esse retorno em lugar nenhum. Então, o que acontece? Dentro da input dos dados lá, eu tenho um outro item chamado JSON input. Então, eu vou pegar esse cara aqui e eu vou ligar esse cara na minha saída do HTTP aqui. Então, nesse cara que eu vou abrir, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que o retorno, a minha entrada vai ser de um campo anterior, que vai ser o resultado. Deixa eu ver, use field from file names, não. Conteúdo, eu quero que ele ignore caminhos vazios, eu quero que ele ignore caminhos que não existem. Aqui, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou nomear uma variável com um novo campo, e vou fazer o quê? Existe uma sintaxe para a gente trabalhar com JSON, só que não vai ser o foco agora. Eu vou fazer o quê? Basicamente, eu vou botar esse cifrão aqui para dizer que eu estou trabalhando com ClassPath. Vou colocar esse ID aqui. Beleza?
inteiro. Ok. Deixa eu ver se é esse mesmo. Uhum. Agora o que vai acontecer? Aqui dentro eu vou ter o meu ID gerado para mim atualizar os registros. Se a gente dar um play nesse cara aqui, run, vamos ver o que vai acontecer. Ele deu problema porque hostname o not null. http dois pontos barra barra local roxo barra pessoas. Deixa eu ver. Alguma coisa está errada. Deixa eu fechar. Pessoas. Meu servidor deu problema aqui. Tornou. Tá, ok. Esse cara aqui eu vou pegar e vou copiar. Vou vir aqui no meu pessoas. Ok. Beleza. E vou executar novamente. Tá dando erro aqui. Ok, perfeito. Eu tive que colocar um HTTP aqui, porque senão o Spawn ele dá problema se eu não fizer isso. E se eu vir aqui executar agora, o que ele vai fazer vai ser o seguinte. Ele executou aqui, eu não mostrei nada, mas dessa vez, se eu ir no banco de dados e fazer um get, olha só o que ele fez. Ele cadastrou todos os nossos registros da nossa tabela no nosso servidor HTTP. Ele colocou esse espaço aqui porque a gente define na nossa estrutura lá que o tamanho ia ser um char com essa quantidade de caracteres. Então, por isso que ele veio com esse espaço aqui, mas daria para tratar com trim. Se a gente ir lá no nosso banco de dados, fizer um select na tabela de pessoas, o que a gente tem de retorno aqui? Todos os IDs que a gente gerou a partir da nossa aquisição post armazenada no nosso banco de dados. Isso é mais uma ideia de controle que a gente pode fazer com Pentaho. Claro que o que a gente fez aqui é superficial, é supérfluo, é uma coisa simples, mas a gente pode ver que o Pentaho é bastante poderoso e a gente consegue fazer várias tratativas com ele. Bem, pessoal, o que eu tinha para mostrar nesse vídeo era isso. Espero que vocês gostem do conteúdo que eu estou criando aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês. Dúvidas ou sugestões, por favor, deixe nos comentários abaixo e até a próxima.